Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início à nossa quarta videoaula, ok? E continuaremos aí falando a respeito da Revolução Francesa, então vamos lá. Pessoal, na última videoaula nós estudamos, a função aí do terceiro estado para com os demais. Então, o primeiro e o segundo estado, eles estavam isentos de impostos, que isso quer dizer o quê? Que eles não pagavam absolutamente nada, ok? O terceiro estado, então, formado por mais de 24 milhões de pessoas de diversas camadas sociais, sustentava os demais. Então, na época do rei Luís XVI, cerca de 80% da renda do terceiro estado era destinada ao pagamento de impostos. Aqui nós temos uma imagem até conhecida de vocês, representando aí o terceiro estado, composto por um camponês, carregando nas costas o primeiro estado, composto pelo clero, e a nobreza no segundo estado. A França, então, ela afunda com facilidade em uma crise econômica, ocasionada aí pelos gastos com as intervenções militares em conflitos fora da França, ok? No ano de 1785, ocorreu uma forte seca que praticamente acabou com o rebanho bovino. Já em 1788, ocorreram péssimos resultados na safra agrícola, elevando aí brutalmente os preços dos alimentos, fazendo com que a fome se alastrasse ainda mais. As pessoas passaram a culpar, então, a nobreza pela miséria em que o reino se encontrava naquele momento. Em Paris, operários e artesãos começaram a fazer greves e os desempregados começaram a saquear as lojas. Manifestações contra a política econômica acabaram tornando-se comuns nesse período, ok, pessoal? Então, para tentar solucionar a crise das contas públicas da França, em 1789, o ministro de Finanças chamado Jacques Necker, o que ele propôs? Que o clero e a nobreza passassem a pagar impostos. Porém, é claro, essa ideia não foi aceita, ela foi rejeitada. Pouco tempo depois, com o agravamento da crise, o rei Luís XVI convocaria aí os chamados Estados Gerais, pela primeira vez, pessoal, em quase 200 anos, para discutir as soluções. Aqui temos uma imagem representando a abertura dos Estados Gerais. Então, nas reuniões dos Estados Gerais, cada estado tinha um voto em cada assunto que fosse discutido. Então, como os interesses do clero e da nobreza, primeiro e segundo estados, eram praticamente os mesmos, eles tendiam a votar juntos, ganhando praticamente todas as votações. Então, no dia da abertura dos Estados Gerais, o terceiro estado pediu que a contagem dos votos passasse a ser feita individualmente, por cada deputado. Então, após um mês de indecisões sobre essa questão, o terceiro estado se retira para uma sala separada, se autoproclamando aí como Assembleia Nacional Constituinte no dia 9 de julho. De acordo com os líderes burgueses, pessoal, a única saída para resolver os problemas políticos da França seria a criação de uma constituição para limitar aí o poder do rei e, é claro, conter as regalias da aristocracia. O rei, percebendo que não possuía nenhum tipo de força política para conter o avanço da burguesia, o que ele faz? Ele aceita a proposta da elaboração de uma carta constitucional. Porém, pessoal, o caminho não era tão fácil e nem tão simples assim. Em Paris, milhares de pessoas invadem a Bastilha, que era o símbolo do absolutismo. O que era a Bastilha? Era uma prisão que abrigava presos políticos e era o centro além de ser o centro de armazenamento de armas. Então, a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789 simbolizou aí o início, o estopim da Revolução Francesa. Aqui temos a imagem da tomada da Bastilha, da prisão. No ano de 1789, foi proclamada aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada no movimento iluminista que todos nós já conhecemos, ok? Então, o que esse documento estabelecia? A liberdade e a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de expressão e também a liberdade religiosa e o direito à propriedade privada e a contestação de abusos cometidos aí pelo governo. No ano de 1791, mais especificamente em junho, o rei Luís XVI, juntamente com a Maria Antonieta, o que eles fazem? Eles tentam fugir da França com o apoio aí da Áustria e da Prússia. O objetivo, a ideia, seria reunir forças militares e retomar o controle político. Porém, pessoal, a fuga não deu nada certo. E o rei continuou aí sendo vigiado enquanto as tropas austríacas e prussianas ameaçavam invadir a França.
Em 1791, a primeira Constituição, então, foi aprovada, os direitos feudais foram abolidos, aí, dando espaço para a liberdade de comércio. O poder foi dividido em três: executivo, legislativo e judiciário, e foi determinado o voto censitário, né, no caso para pessoas de posses, para as eleições de cargos legislativos, e o governo passou a ser uma monarquia constitucional, ou seja, o poder do governante seria limitado por um conjunto de leis e pela Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia é eleita, né? A maioria dos membros, que eram homens da alta burguesia e favoráveis à manutenção da monarquia constitucional, eram os chamados girondinos, tá? E a minoria era formada por um grupo de representantes da média burguesia, que eram os chamados jacobinos. Havia também os cordeleiros, que eram os representantes das camadas populares e favoráveis ao modelo republicano. Então, em 1792, então, Luís XVI e a Maria Antonieta foram aprisionados. Neste período, pessoal, foi instalada a Comuna Insurrecional de Paris, que foi liderada pelos sans-culottes. Qual era o objetivo? Realizar a revolução, né, radicalizar, no caso, com o fim da monarquia e a instauração da república. Mas, pessoal, alguém tem ideia do porquê que existe o termo sans-culottes? Esse termo sans-culottes, ele faz referência às pessoas que não usavam um tipo de calça típico do vestuário da nobreza francesa, ok? Então, aqui nós temos uma imagem, as duas imagens do canto, essa e esse homem aqui, representam os sans-culottes. O termo sans quer dizer sem culottes, ou seja, eles não usavam a calça da nobreza, que era essa até um pouco acima do joelho, depois eles tinham uma meia comprida, ok? Eles não usavam esse tipo de calça, então eles eram os sans-culottes, os sem culottes, tá? Então a calça era comprida, com vestimentas também comprida, camisa normal, só que sem a calça até o joelho, por isso o termo sans-culottes, ok? Entendido? Então, pessoal, as agitações e a onda de violência que percorriam a França no momento acabaram gerando um misto de ansiedade e medo na população. Os membros da nobreza e do clero acabaram sendo mortos ou outros foram expulsos do território francês e os mercados acabaram também sendo saqueados. Então, esse clima de incerteza com relação aos rumos políticos da França acabaram gerando aí o grande medo. Para finalizar, temos essa imagem representativa aí do grande medo, tá? E um momento de incerteza política. Na próxima semana, hoje nós encerramos a nossa aula, na próxima semana nós continuaremos a respeito da Revolução Francesa ainda, ok? Aguardo vocês e até mais!